Fala projetistas, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um Moa Responde. Nesse quadro aqui eu sempre respondo as dúvidas de vocês que vocês me mandam aqui nos nossos vídeos do Moa Responde. Para ter sua dúvida respondida, tem que ser inscrito no canal. Coloca aí, produção, a listinha. Dúvida respondida. Para ter a dúvida respondida, você tem que ser inscrito no canal. Tem que se inscrever no nosso canal. Para ter a sua dúvida respondida, você tem que curtir sempre o vídeo do Moa Responde. E para ter a sua dúvida respondida, tem que perguntar num vídeo do quadro do Moa Responde. Nós estamos aí no Moa Responde 24. Então nós já temos 24 vídeos do Moa Responde. É só você comentar em um deles que eu estou de olho na sua pergunta dentro do quadro Moa Responde. Roda a vinheta aí, produção! Então a primeira pergunta é do Thiago Mendes W2R. Fala, Moacir, aqui é o Big James. Grande Big James, aluno da comunidade projetista de elite. Um abraço para você. Pergunta: qual o motivo da NBR 5410 autorizar cabo isolado para perfilado em salas técnicas ou áreas inacessíveis e não autorizar cabo isolado para eletrocalha destampada, mesmo que em áreas inacessíveis? Abraço, parceiro. Excelente pergunta do grande Big James. Para a gente entender essa pergunta, eu preciso explicar para vocês algumas coisas. Vamos lá. Primeiro, o que é cabo isolado? Cabo isolado é justamente um condutor, certo? Um condutor de cobre, tá? Que ele tem uma isolação, só que essa isolação não é uma isolação mais rigorosa, não é uma dupla isolação. É uma isolação com tensão máxima em regime permanente de 750 volts. É uma isolação que suporta 750 volts. Este cabo é um cabo que você utiliza para instalar uma tomada, para instalar uma luminária. São cabos isolados a 750 volts, tá? Tem alguns fabricantes que colocam assim, ó, 450, 750 volts. A descrição do cabo isolado. O que é isso? São as tensões de teste, fase terra e fase. O máximo de tensão que esse cabo suporta, né, na sua isolação em regime permanente. Então, cabo isolado é isso. É um cabo isolado de forma mais simples. Ele tem uma isolação, essa isolação é de PVC, tá? Só que essa isolação vai até 750 volts. E aí, o que ele fala pra gente? Cabo isolado, Moacir, não estou entendendo. Por que a NBR 5410 permite cabos isolados para perfilado? Produção, coloca um perfilado aí na tela, tá? Por quê? Para perfilado ela permite, mas para eletrocalha sem tampa ela não permite. Coloca uma eletrocalha sem tampa aí, produção. Então, para eletrocalha sem tampa, ela não permite, tá? Eletrocalha sem tampa não pode cabo isolado. Por que isso? Por que para eletrocalha sem tampa não pode cabo isolado? Porque cabo isolado ele tem uma proteção menor. E se eu estou numa eletrocalha sem tampa, eu estou mais exposto a risco. Tanto para manutenção, quanto para incêndio. Então, cabo isolado não pode. Mas perfilado pode. Por que perfilado pode? Presta atenção em relação a este item aqui da NBR 5410. Produção, coloca o item na tela aqui agora pra gente, que é o item 621141. Olha o que ele fala pra gente. Questão de interpretação. Você olha lá na tabela 33, coloca a tabela 33 aí, produção. Você olha lá na tabela 33, o que ela fala? Perfilado, suspenso, pode cabo isolado, né? Mas aí você fala, nossa, mas por que para perfilado pode e para eletrocalha sem tampa não pode? Eletrocalha sem tampa, para você que não sabe, só pode condutor com dupla isolação, que são aqueles condutores 0,6/1 kV. Esse condutor de dupla isolação, ele não tem uma isolação só de PVC, ele tem duas, tá? Com uma tensão máxima de 1 kV, maior ainda. Então, para eletrocalha sem tampa, eu posso usar esse cara e jamais esse cara aqui. Mas por que para perfilado eu posso usar cabo isolado? Aí que tá. Vamos ver? 621141, na tabela 33 ele não fala. Mas no item 621141 ele fala. Nas canaletas instaladas sobre paredes, em tetos ou suspensas e nos perfilados, aqui, podem ser instalados condutores isolados, cabos unipolares e cabos multipolares. Cabos multipolares também tem a questão da dupla isolação, só que a diferença também é que são todos num único cabo. Então, tem lá, ó, os cabos aqui numa isolação única de 0,6 a 1 kV, cabos multipolares.
Os condutores isolados, aí ele fala só de condutor isolado, ó, só podem ser utilizados em canaletas ou perfilados, olha aí, de paredes não perfuradas e com tampas que só possam ser removidas com auxílio de ferramenta. Gente, olha só, o que ele acabou de falar pra gente, agora a gente matou a charada. Eu só posso trabalhar com perfilado e cabo isolado dentro de perfilado se esse perfilado tiver tampa. É o que esse item está trazendo pra gente. Se esse perfilado tiver tampa, aí eu posso trabalhar com cabo isolado. Pessoal, perfilado com tampa nada mais é do que um conduto fechado. Coloca de novo aí, produção, coloca bem grande na tela. Perfilado com tampa nada mais é do que um conduto fechado. Conduto fechado é o quê? É um eletroduto, gente. Então, perfilado com tampa é como se fosse um eletroduto, é um conduto fechado. E aí a NBR 5410 permite que em eletrodutos e em condutos fechados se utilize cabo isolado. Então é por isso. Sempre que eu trabalhar com eletrocária sem tampa, é cabo unipolar. Trabalhar com cabo isolado, perfilado com tampa. Se eu for trabalhar com um perfilado sem tampa, aí eu tenho que trabalhar com 0,6 a 1 kV. Respondido, Big James? Espero que eu tenha te ajudado e conseguido responder a sua pergunta. Um passarinho que não para de cantar na janela. Achei que tava dentro do banheiro. Vai, vamos para a próxima. A próxima pergunta é do César Augusto da Silva 7355. Olá, Moacir. Pergunta: como aplicar a NBR 5410 na instalação de um QDG e QDC? Qual a distribuição geral e qual a distribuição secundária? Atentando-se para a seletividade de disjuntores de modo a não desarmar o QDG. Então, como que eu penso na seletividade? Pessoal, entenda o seguinte. Qual que é a ideia da seletividade? A ideia da seletividade é, se eu tenho um disjuntor geral, certo? Esse disjuntor geral vai alimentar num barramento um circuito, um outro circuito, e ele acaba alimentando também um quadro de distribuição. Então, ele alimenta um quadro de distribuição. Esse quadro de distribuição alimenta outros circuitos, certo? O que acontece? Se ocorrer um curto-circuito aqui, quem tem que atuar é quem? É o disjuntor desse circuito e não o geral. Se acontecer um curto-circuito aqui, quem tem que atuar, gente? Quem tem que atuar? É esse disjuntor aqui, não é o disjuntor geral. O que eu estou explicando para vocês? Seletividade. E seleciono esse disjuntor para atuar se um curto-circuito ocorrer aqui e não o outro. Porque se esse cara atuar, ele vai desligar toda a minha alimentação, toda a minha instalação elétrica. Então eu preciso ser seletivo. Qual que é o item principal que eu falei em todos os pontos relacionados à seletividade? Curto-circuito. Então o que você tem que analisar? Qual que é o nível de curto-circuito máximo que pode acontecer aqui? Qual que é o nível de curto-circuito máximo que pode acontecer aqui? Da mesma forma, eu tenho um disjuntor aqui, não tem? Que alimenta esse aqui, que alimenta o quadro de distribuição geral. Da mesma forma, se ocorre um surto aqui, esse cara tem que ser seletivo. Esse cara tem que atuar e não esse. O que o nosso querido perguntou, o nosso querido amigo perguntou é o seguinte: como é que eu faço para esse cara atuar e esse não? Eu tenho que analisar curto-circuito e trabalhar com as minhas curvas de atuação. Então o que eu faço? Nesse curto-circuito aqui, olha a curva do disjuntor e vejo em que tempo ele vai atuar. Nesse curto-circuito aqui, olha a curva do disjuntor e vejo em que tempo ele vai atuar. Esse tempo não pode chocar com o tempo de atuação desse disjuntor nesse curto-circuito. Então o que eu faço? Nesse curto-circuito, olha a curva desse disjuntor. Atua em qual tempo? Nesse curto-circuito, olha a curva desse disjuntor. Atua em qual tempo? Comparar as curvas. Qual tempo atua primeiro? Ah, é esse. Então está seletivo. Porque esse cara vai atuar primeiro e esse aqui atua depois. Como esse atua primeiro, já seccionou, não preciso trabalhar com nada aqui. Isso é seletividade. Como é que eu faço para ser mais seletivo? Trabalho com um disjuntor em que eu tenha a parametrização dessas curvas. Ele pode ser um disjuntor caixa moldada com TEP ou pode ser um disjuntor caixa aberta. Bom, disjuntores caixa aberta são para correntes em ampere muito maiores. No caso de você trabalhar com uma instalação mais simples, aí você trabalha com disjuntores caixas moldadas e esses disjuntores caixas moldadas eles têm curva de atuação com um tempo maior. E aí você tem que analisar o datasheet para verificar se o disjuntor da curva C vai atuar primeiro que um disjuntor moldado. Se atua primeiro, excelente. Atua primeiro, acabou. Esse aqui não vai atuar, está seletivo. Então como é que eu faço isso nessas análises? Verifico as seletividades através dos curtos-circuitos. Então essa é a ideia.
definir os níveis de curto-circuito em determinados pontos. Definindo os níveis de curto-circuito em determinados pontos, eu só verifico os tempos de atuação. Beleza? Espero que você tenha entendido, tá? Nesse caso aqui, ó, esse cara só vai atuar em um curto-circuito que for nessa região, próximo a essa região, e não nessas regiões aqui. Nessas regiões tem que ser os disjuntores próximos a ele. Isso é seletividade, tá? Isso é coordenação. Tá? Coordenar os disjuntores para que eles sejam atuados e não seccionados na instalação inteira. Tá certo? Se inscreve nesse canal, curte esse vídeo. Se você aprendeu, comenta. E se você quer ter a sua dúvida respondida, é só você comentar no Moa Responde. Tá certo? Curte esse vídeo, se inscreve, tamo junto, um grande abraço e até a próxima.